Bom, pessoal, sem mais delongas, né? Eu já, inclusive, me atrasei um pouquinho. Se o áudio não estiver legal, vocês comentem aqui. Eu preciso saber se o áudio está bacana para vocês. Vocês conseguem me ouvir? Porque não adianta eu ficar aqui o tempo todo falando sem que vocês me ouçam, né? Mas eu já fiz alguns testes aqui de backup. Eu acredito que o áudio está funcionando muito bem, né? Deixa eu só mudar mais umas configurações aqui. Pessoal, agradeço muito, tá, o tempo que vocês estão dedicando, ao pessoal que vai entrar aqui, que está entrando aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Vocês que estão compartilhando esse material. Quero pedir para vocês compartilharem o material, né? Vai ser muito bacana ter vocês aqui comigo durante essa live, né? Bom, pessoal, e como eu falei anteriormente, né, eu decidi fazer esse material justamente para lançar o e-book que eu fiz, que é Os Impactos do Novo Coronavírus nas Relações Jurídicas. Você que não conhece, vou colocar aqui na tela, né? Esse, na verdade, não é o primeiro e-book que eu faço, né? Eu também sou o autor do Guia Definitivo sobre Divórcio, Divisão de Bens, Pensão Alimentícia, Guarda e Visitação de Filhos. Pessoal, desculpa, esse foi o primeiro e-book que eu elaborei lá em 2017. Continua super atualizado, né? Você que tem dúvidas aí em relação a qualquer questão inerente ao divórcio, com certeza esse e-book vai te ajudar bastante, pessoal. O e-book está disponível à venda na loja da Amazon, tá? Como você está vendo aí, está disponível por apenas R$ 5,99, tá? E esse aqui é o livro que nós estamos lançando hoje, né? O e-book, que é o Impacto do Novo Coronavírus nas Relações Jurídicas, né? Espero que vocês gostem bastante. E no final do vídeo eu vou fazer uma surpresa, né? Porque eu vou dar esse material para você de forma inteiramente gratuita, embora esse e-book seja disponibilizado também na loja da Amazon, né, pessoal? Então você que eventualmente quiser também entrar lá na loja da Amazon, o mesmo e-book que eu vou distribuir para vocês de forma gratuita hoje vai estar disponível lá na loja da Amazon também para quem quiser comprar futuramente ou quem quiser ajudar também, né? Só R$ 5,99, o valor é bem baixinho, que você vai ajudar muito o autor e vai ajudar a disseminar esse tipo de conteúdo. Eu fico muito satisfeito. Estou aqui com o meu Kindle, ele já está disponível na loja da Amazon, então quem quiser eventualmente estar adquirindo aí, né, ele já está disponível lá, só você buscar Impactos do Novo Coronavírus nas Relações Jurídicas, então já está disponível, ficou disponível hoje, pouco tempo antes de eu começar a fazer essa live, tá? Então, eu estou preocupado com o pessoal lá do Instagram, quero ter certeza que está todo mundo vendo de uma forma bacana, né, o conteúdo que a gente está elaborando, produzindo aqui hoje. Bom, pessoal, e vamos começar a abordar, né, porque eu decidi criar esse material justamente por conta das enormes dúvidas que eu tenho recebido no escritório quase que diariamente. É em relação ao boleto atrasado, é em relação a benefício do governo, em relação às relações trabalhistas, como é que fica isso tudo, né? E o objetivo do e-book é justamente elucidar para você que não tem esse conhecimento ou está com dúvida aí do ponto de vista jurídico. Eu decidi escrever o livro de uma forma bem simples, bem tranquila, que é justamente para que você possa compreender o material. Nada de juridiquês, nada de conteúdo de difícil compreensão, é bate-papo eu e você e eu, bem tranquilo, você vai entender, espero que todos vocês gostem. Bom, pessoal, a gente já começa, né, abordando sobre uma das principais dúvidas que o pessoal tem tido em relação a isso, que é o impacto do coronavírus nas relações trabalhistas, né, pessoal? Eu estou usando aqui, que eu estou usando o e-book justamente para me guiar aqui por ele, justamente para poder trazer aqui para vocês. Detalhe, pessoal, você que for ganhar o e-book hoje, no final dessa live, o e-book ele é totalmente interativo, então você pode clicar nos botões, pode clicar no menu, ele é bem interativo, bem tranquilo. Bom, pessoal, do ponto de vista trabalhista, nós consideramos que o empregador, nesse tempo, ele tem que fornecer materiais para que o empregado
ele possa se manter de uma forma saudável e manter ali a sua higiene mais do que nunca, né? Sempre é orientado que os responsáveis pelos setores de trabalho mantenham aquele local habitável, né? Em tempos de coronavírus, de alta disseminação da contaminação, é mais importante do que nunca que essas pessoas responsáveis pelos locais de trabalho possam cada vez mais oferecer a infraestrutura necessária para esse funcionário. Isso porque, o que acontece? Quando a gente está dentro de um ambiente, né, um ambiente que não tem condições para garantir a nossa saúde, primeiro que você pode ter até aí uma rescisão indireta do contrato de trabalho. E outra que você vai fazer com que aquele funcionário acabe trabalhando num ambiente insalubre, né? Num local de alta concentração de pessoas hoje, eu entendo que inclusive, tendo em vista as orientações da OMS, dos órgãos competentes e do governo em relação ao afastamento de locais públicos, locais com muita movimentação, eu considero que o patrão, né, o chefe, o responsável pelo setor, ele tem que fornecer equipamentos como álcool em gel, mais do que nunca material de limpeza, justamente para se manter a limpeza daquele ambiente. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Pessoal, se alguém dentro da empresa vier a contrair o vírus, tá, né? Isso daí é também uma pergunta, são perguntas que eu tenho tido dos meus clientes, que são pessoas jurídicas, que eles têm me indagado. Felipe, mas se o funcionário acabar contraindo aí a Covid-19? Bom, pessoal, a gente tem como qualquer relação trabalhista comum, né? A Covid-19, ela nada mais... O grande problema dela é que o seu índice de contágio é muito grande e que isso afeta o sistema respiratório da pessoa. Então, quem tem o sistema imunológico mais afetado, mais fragilizado, infelizmente, né, o caso que a gente está vendo aí, acaba vindo a óbito. Então, em algumas situações, é claro. Então, a gente sempre orienta para que, se o funcionário tiver, imediatamente, ainda que esteja com suspeita, vamos trabalhar ali na contenção, vamos adotar outras medidas que eu vou falar daqui a pouco, vamos afastar, pelo menos no primeiro momento, esse funcionário para que a gente não tenha problemas em relação ao contágio geral. E em relação à questão do vínculo, as obrigações trabalhistas, é como qualquer situação, qualquer doença, qualquer problema que faça com que o funcionário não possa comparecer. Tem atestado médico, está isento, não pode se anotar faltas, não pode ser descontado em relação ao seu salário, né? Agora, acontece que se ele tem que ficar em casa mais de 15 dias, aí ele já entra pelo INSS. Ou seja, o patrão ele vai pagar o funcionário até os 15 dias. Depois dos 15 dias, ele fica para o INSS. É como já é nas relações de trabalho. Acontece o que a gente coloca aqui no estalo para observância, é que se você verifica que tem um funcionário com suspeita, afasta esse cara pelo menos temporariamente. Isso porque vai se evitar com que você tenha problemas como uma contaminação em massa na empresa, né? Então é muito importante ficarmos atentos a isso. E pessoal, muito tem se falado no regime de home office, que nada mais é do que o teletrabalho, é você trabalhar de casa quando possível. Na nossa legislação, isso é uma questão relativamente nova, ela só passou a ser regulamentada com a reforma trabalhista lá de 2017, sabe? 2017, agora está me falhando um pouco a memória, só me engano, foi desde 2017. Foi na época do Temer que foi aprovada a reforma trabalhista, onde passou a prever os requisitos do trabalho home office. E aí, o que acontece? Qual é o requisito para você poder trabalhar no home office? Primeiro que a sua atividade ela tem que permitir. Não adianta você trabalhar de home office num trabalho que você tem que trabalhar dentro da empresa. Então, nas profissões em que é possível se exercer o trabalho em regime de home office, inclusive muitas empresas estão adotando esse tipo de determinação, esse tipo de consenso. Mas você não pode simplesmente chegar e colocar teu funcionário lá no home office, não. Tem que ter um consenso entre as partes, principalmente quando não existe previsão no contrato de trabalho. Então, a gente costuma dizer que o combinado não sai caro. Então, e quem pode requerer esse home office é tanto o funcionário como o patrão. Óbvio que tem que ter um consenso ali entre os dois. Você não pode simplesmente obrigar o funcionário a ficar de home office, assim como o funcionário não pode obrigar a adotar o regime home office a partir daquele momento. Desculpa. Então, é muito importante com que
as partes estejam de comum acordo para verificar ali qual atitude vai ser tomada naquele sentido, né? Me perguntaram também, Felipe, estagiário pode exercer regime de home office? Pode, não tem problema nenhum, se a atividade eventualmente permitir. O que a gente coloca aqui uma exclamação em relação ao estagiário é que esse indivíduo, por conta da própria natureza do estágio, ele tem que ser orientado por uma pessoa graduada. Então ele pode trabalhar de home office, só que ele tem que ter alguém ali o tempo todo orientando ele, né? Seja por telefone, por Skype, videoconferência. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem se visto aumentar bastante nos dias de hoje, que é justamente utilizar softwares para você poder fazer videoconferência. Eu estou aqui no estúdio que eu tenho montado na minha casa e estou levando esse conteúdo até vocês, né? Então a gente consegue hoje, através de ser reportagens como Skype, como teleconferência Zoom, como o próprio vídeo do WhatsApp, ter um contato melhor e mais próximo com os colaboradores da empresa. Então é muito fácil a gente poder hoje adotar o regime de home office quando ele é possível, né? Obviamente. E existem algumas dicas que a gente traz no nosso manual, pessoal, que é justamente como você deve encarar o home office, né? Primeiro que você não tem que fazer hora extra. Não é porque você está em home office que o chefe pode te ligar meia-noite, 8 horas da noite. Regime de home office você tem que trabalhar naquele período. É de 9 às 5? De 9 às 5. Inclusive, se você eventualmente venha a ultrapassar esse período, cabe pedido de hora extra. Você pode ganhar hora extra caso esse período você trabalhe mais do que você deveria trabalhar de acordo com o seu contrato de trabalho. Então, é necessário atentar a isso, assim como se você não estiver disponível para aquele serviço, você pode até tomar uma justa causa. Tá dentro do regime de trabalho, aí vamos supor que você resolveu tirar um cochilo no meio do dia, um exemplo. Então, o serviço está sendo requisitado, o serviço não está sendo entregue, isso é um descumprimento ali do contrato de trabalho no que diz respeito às horas que devam ser prestadas. E muita gente não se adapta com o regime de home office, né? Eu muitas vezes acabo trabalhando de casa, às vezes de forma logística e emergencial das coisas que eu tenho que fazer é mais interessante. Então eu também adoto o regime de home office às vezes. E o que eu tenho para dizer para vocês é que você tem que se arrumar como se você fosse para o trabalho. Óbvio que eu não vou botar um terno e gravata, mas eu preciso... É bom que eu me levante, coloque uma roupa um pouco menos confortável. Porque se eu ficar de pijama dentro de casa o dia todo tentando trabalhar, a tendência é que a minha produtividade vá lá embaixo, né? Se afastar do ambiente do quarto, que é um ambiente super confortável, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa produtividade caso, né, eu não seja tão produtivo no regime de home office, né? E isso tudo tem no nosso e-book, no nosso manual, que no final dessa live eu vou mostrar para vocês como vocês vão obter ele de forma gratuita, tá? Então a gente fala sobre todas essas questões e algumas medidas também que o governo tem adotado. Isso, pessoal, nesse período, né, o e-book ele foi elaborado, ele ficou pronto antes de ontem, hoje é dia 2, ficou elaborado dia 1º de abril, ficou ontem, na verdade, né, terminou de ser diagramado ontem, e, na verdade, até ficou um pouco defasado no que diz respeito às determinações que o governo vem tomando para se fazer uma contenção em relação à disseminação do coronavírus, né, em termos de benefício, né, por exemplo, foi sancionado pelo presidente o auxílio de R$600. Hoje foi votado, está para ser votado pelo Senado, a possibilidade de se postergar o pagamento de aluguel. Então, o tempo todo estão sendo tomadas medidas para que seja, de certa forma, amenizado, né, essa crise, você ficar em casa de forma voluntária. Então, o tempo todo o governo ele tem adotado medidas para amenizar, porque o planeta precisa girar também, né? E quem às vezes não tem ali a renda certa, né? Ou então não fez ali um pé de meia, vai sofrer muito nesse período. Então, medidas são tomadas quase que diariamente. Pessoal, contratos, inadimplemento, prestação de serviço, me perguntaram também sobre
como é que fica colégio. Felipe, a prestação do colégio vai vencer. Eu vou só reiniciar a gravação, pessoal, que essa live depois vai ficar disponível também no YouTube, nos canais do escritório. Então, vou só reiniciar aqui a gravação para falar para vocês o que é o segundo capítulo do nosso e-book, né? Porque alguns clientes também vieram me procurar. Falou, Felipe, pô, e o colégio? Vem cá, como é que funciona? O colégio não está funcionando? A creche está ali contratada. Eu contrato a creche justamente para poder ter alguém com quem ficar, que cuidar do meu filho, até para eu poder trabalhar, fazer minhas atividades, estudar, fazer meu EAD. Felipe, como é que fica essa questão? E aí eu tenho 2 posicionamentos, pessoal, e isso está no nosso e-book, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A primeira situação que a gente tem que analisar é a seguinte. Vamos imaginar... quero mandar um abraço para o Naldo. Muito bom ter essas informações concisas e esclarecedoras neste momento onde muitos têm dúvidas sobre como vai ficar a sua vida no trabalho. Inclusive o Naldo, ele foi responsável pela diagramação do nosso e-book. Já deixo aqui meu agradecimento, excelente designer gráfico, gestor aí da Personal Designer. E agradecer também o Cláudio Farias, que está acompanhando a gente, encaminhou uma mensagem lá para a gente lá no nosso Facebook. Então, pessoal, como é que fica a questão da creche, por exemplo? Como eu falei para vocês, às vezes o responsável ele quer deixar a criança em algum local justamente para poder cuidar, né? Cuidar da sua faculdade, cuidar das suas coisas, e a creche não está funcionando. Nessa situação, pessoal, eu entendo que a prestação de serviço de uma creche é naquele momento. É justamente possibilitar com que o pai e a mãe possam trabalhar, possam exercer as suas outras atividades e tenham alguém de confiança para cuidar do menor. Nesse ponto, eu considero, levando em consideração inclusive o caráter de vulnerabilidade do consumidor, porque é um contrato de prestação de serviço regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, então eu tenho a minha consciência de que, o meu entendimento, na verdade, de que deve ser feito um abatimento na questão do pagamento de uma creche. Se o valor da creche é lá R$1.000 por mês, e aí você fica 15 dias sem a prestação de serviço, metade do mês, essa creche tem que ser cortada pela metade. Entendimento meu, não existe nada regulamentado nesse sentido. Segundo teses e teorias e doutrinas que a gente traz no nosso e-book, o pedido de proporcionalidade na prestação de serviço é completamente possível. Uma coisa que não pode ser cobrado pela creche. Valores eventualmente cobrados pelo lanche desse menor. Né? Então, assim, se o lanche é pago diário para ele ter alimentação, material escolar, material ali para ser usado na creche, não deve incidir ainda que seja no colégio. Esse meu pensamento ele já diverge, pessoal, quando a gente fala de uma instituição de ensino. Por exemplo, vamos supor que o seu filho esteja matriculado, né, no jardim. Eu não sei nem mais como estão hoje as séries, né? Mudou muito. Na minha época era CA, primeira, segunda, terceira, não sei nem mais como está hoje. Mas vamos supor que seu filho esteja lá matriculado na quinta série, eu acho que não é mais, mas ele está lá matriculado. E aí vem a mensalidade do colégio. O meu entendimento, né, é que, tendo em vista que o colégio ele tem a possibilidade de colocar aulas extras e repor as aulas que não estão sendo exercidas nesse momento, até mesmo compensar isso em termos de período de férias, no meu entendimento, essa prestação de forma integral é devida. Caso o colégio ele cumpra o cronograma originalmente previsto no contrato de prestação de serviço, né? Então, diferentemente da creche, que na minha concepção ela vai ter uma função mais de cuidar do que do colégio, né, de uma instituição de ensino de forma propriamente dita, na creche poderia ser buscado uma proporcionalidade no pagamento daquela mensalidade. Agora, quando a gente fala de instituição de ensino, caso essa instituição de ensino venha a repor essas aulas perdidas, não caberia. O mesmo vale para cursinho. Então você tem lá teu curso de inglês, de informática, e aí vamos supor que veio a mensalidade. A instituição vai repor aquelas aulas do que foi originalmente pactuado? Então você paga a mensalidade toda. Lembrando que se eventualmente essa reposição de aulas advir mais um mês de estudo, você não tem que pagar mais um mês da prestação, tem que ser aquilo que está previsto no contrato.
né? E esse ponto também é abordado no nosso guia lá sobre coronavírus. Eu estou com ele aqui. Vamos lá. Facilitação muita gente tem financiamento bancário, né, gente? Problema com pagamento de carro, veículo, moto, dívida com banco, cheque especial. Bom, pessoal, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, anunciou no último dia 16 de março que os bancos estão abertos e comprometidos para negociar, postergar, facilitar o pagamento de dívidas. Bom, pessoal, nesse ponto, não existe regulamentação de fato, o que existe aqui é uma facilitação, uma intenção das instituições bancárias em facilitar e prorrogar o vencimento dessas dívidas. Mas isso não é automático. Recomendamos que você entre em contato com a sua instituição financeira, que você tem o seu empréstimo, a sua dívida, para renegociar isso. Dívidas em relação a financiamento de veículo. Liga antes, não deixa para lá, porque independente de qualquer coisa, quando se tem financiamento de veículo, é uma das ações que a gente sempre fala que para o consumidor é muito complicada. Porque se você tem um financiamento de um veículo e você não paga, a instituição financeira entra com a busca e apreensão, o juiz geralmente defere a liminar para a apreensão do veículo e em 3 dias tu tem que pagar aquela dívida de forma integral. Então é muito complicada, a gente recomenda aí que você entre em contato com essas instituições financeiras. Temos aqui, como eu falei anteriormente, situação entre particular, pessoal, uma coisa muito importante. Hoje, sexta-feira, o Senado tem um projeto que eles vão colocar para votação, que se for aprovado vai para a Câmara, para depois para a sanção do presidente, que é postergar o pagamento de aluguel, né? Uma coisa muito preocupante aí para as pessoas que moram de aluguel. Então, você não pode ficar sem casa, você vai acabar sofrendo um despejo. Como é que funciona isso? Bom, pessoal, por enquanto, né, não sei se já foi regulamentada, se já foi votada, vou até dar uma olhada aqui na internet, a princípio não estou vendo por alto nenhuma decisão nesse sentido. Então, o que a gente recomenda é que você entre em contato com o locador, né, para verificar se existe a possibilidade aí de se postergar esse pagamento, que você esclareça. Não utilize, né, esse problema, que é um problema de fato, para simplesmente falar, não vou pagar, vou deixar para lá e lá na frente eu brigo. Entre em contato com o locador, entre em contato com o seu credor, entre em contato com as pessoas que você tem negócios jurídicos e eventualmente você não vai poder cumprir. Tenha uma boa conversa, um bom entendimento, isso é excelente para todas as pessoas, né? Principalmente num momento como esse. E aí, embora não tenha nada determinado nesse sentido, eu vou colocar aqui algumas teses, na verdade, em relação à questão da locação. A primeira é que o contrato de locação, seja ele residencial ou comercial, a todo tempo ele pode ser revisto entre as partes. Isso faz com que você tenha um contrato previamente estipulado e você possa, sem problema nenhum, colocar um adendo que durante o período em que tiver essa crise do coronavírus, vai ser concedido um abatimento, né? Então, para o locador, para o dono do imóvel é bom porque vai ser concedido um abatimento de forma temporária, não vai ser ad eterno e nem vai modificar o contrato para sempre. E para o locatário também é bom que ele vai poder, nesse momento ali, amenizar alguma coisa, tá, pessoal? Agora, se não tiver acordo entre as partes, existem algumas teses, a tese, inclusive, que a gente traz no nosso e-book, que é o motivo de força maior, que é o motivo da excepcionalidade desse momento que nós vivemos, que é a disseminação desse vírus. Então, o contrato, ele pode, inclusive, existem teses que o contrato pode ser até levado à rescisão, né, por conta da pandemia que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito importante. Volto a dizer o que eu falei lá no início dessa live. O combinado não sai caro, entre em contato com o locador, com o locatário, para poder chegar num consenso, né, pessoal? E nesse período onde os ânimos estão totalmente aflorados, recomendamos sempre muita cautela para quem é credor de determinada dívida. Evitem o abuso no direito da cobrança. Imagine a seguinte situação, isso a gente traz lá no nosso e-book, o proprietário do imóvel concede ali um abatimento de R$500 naquele mês para poder receber alguma coisa também. E aí o inquilino fala, tá bom, daqui a 3 dias eu te pago. E aí simplesmente passou 3 dias,
ele não falou nada, deixou o proprietário inadimplente, o proprietário ele tentou facilitar para o inquilino, e aí o proprietário simplesmente vem na porta, começa a bater na porta, chama ele de caloteiro, fala que ele não paga, que ele não pagou nada, que ele vai sair do imóvel, enfim. Pessoal, entendam uma coisa. Existe uma coisa no nosso ordenamento jurídico que se chama o abuso no direito da cobrança, né? Você tem o direito de exercer o seu direito de cobrança? Tem, mas você não pode extrapolar o seu direito. Por que você não pode submeter aquela pessoa que te deve a ameaça, a constrangimento? Porque a lei ela prevê meios que você pode adotar, meios legais, para poder ter essa dívida de volta. Você vai ingressar com uma ação de cobrança, você vai entrar com uma execução, você vai mandar penhorar isso, penhorar aquilo. Você tem os meios legais para entrar com isso. Então, muito cuidado nesses momentos que todo mundo está à flor da pele, né? Muito cuidado aí com o abuso na cobrança. O abuso né? Você tem o direito de cobrar, mas você não pode exagerar do seu direito que você tem em relação a isso. E por último, né, o último tema aqui do nosso e-book, que é o direito no cancelamento de passagens e hospedagens, tá, pessoal? Eu abri no e-book, você que tiver dúvidas sobre qualquer assunto que não tenha sido abordado pela gente, comenta, manda um e-mail lá para o meu e-mail pessoal, felipe@cardosadv.com.br. Vai ser uma satisfação ajudar. Nosso escritório já ofereceu consultoria pro bono nesse período de crise, então o que a gente puder fazer para ajudar, né, a gente coloca aqui a nossa mão à disposição, a gente estende a nossa mão. Bom, pessoal, seus direitos no cancelamento de passagens e hospedagens. Muita gente comprou passagem aérea, reservou hospedagem, eu mesmo fiz isso, né, justamente para onde foi o epicentro, né, já não é mais que era a Europa, e muita gente estava ali com compromisso. E muitas empresas aéreas, na verdade, elas estão oferecendo a possibilidade de se remarcar para um período futuro e também, ou então, obter crédito com a companhia aérea. Crédito esse de 1 ano. Pessoal, eu entendo o seguinte. Nós colocamos novamente aqui em voga a questão da vulnerabilidade do consumidor. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor ele prevê isso, né? O consumidor, de fato, ele é vulnerável em relação a uma empresa. E quanto maior essa empresa, mais vulnerável é o cliente, né? Imagina o fulano de tal e uma agência de viagens da vida, né? Então, existe essa questão da vulnerabilidade e eu entendo que essa decisão que as companhias aéreas, os serviços de viagem estão tomando no sentido de remarcar a viagem. Eu entendo, quem puder ir em outro período, ótimo, mas no meu entendimento, caso o cliente tenha o desejo de obter 100% da restituição do valor que ele pagou, eu considero que ele tem direito a receber o valor. Porque imagina que ele se programou todo para viajar em abril. Aí vamos supor que no período de 1 ano ele não pode viajar de novo. Né? Nem todo mundo consegue programar de uma forma tão simples as férias. Então eu entendo que esse consumidor, de acordo com o critério da vulnerabilidade, ele não pode sofrer prejuízos em relação a isso, tá? Então esses e alguns outros assuntos mais completos a gente aborda lá no nosso e-book, pessoal, e-book e-book novinho, e-book, espero que todos vocês gostem, foi feito com muito carinho, foi feito numa madrugada, né? O e-book tem hoje 28 páginas, ele tem o intuito de orientar você que está tendo problemas aí, que tem dúvidas em relação a essas questões que está assolando a nossa população, né? Cada dia mais, né? Nós temos aí problemas em relação à área da saúde, nós temos diversas complicações que temos que manter a união, né? Eu acho que momentos como esse faz com que a gente esteja cada vez mais unidos e que a gente possa cada vez mais sair dessa situação com novos ares, novas ideias, de forma mais melhores, né? A gente não pode voltar a ser o que nós éramos antes. E muita coisa de fato está mudando, né? A questão do regime home office, a quantidade de trabalho, muita gente tem percebido
que várias reuniões físicas, burocráticas e custosas podem ser resolvidas com uma troca de e-mail, com uma teleconferência, né? Então, muito disso está sendo adotado e o mundo todo está passando por essa questão que tem sim precedentes, mas não precedentes recentes, né? E não vamos falar mais disso, vamos falar como que eu vou entregar esse e-book aqui, né? Como que você vai receber o e-book, né, de forma inteiramente gratuita no seu e-mail. Pessoal, quem não conhece, eu sou gestor e criador do portal Direito em Curso, vai estar passando aí na sua tela, né? O site é www.direitoemcurso.com.br. É um site criado por mim, um outro projeto que eu tenho, né? O site ele já lançou, como eu falei antes para vocês, o nosso livro, que é o Guia Definitivo sobre Divórcio, né? Foi lançado lá também, e hoje nós estamos fazendo o lançamento do nosso e-book em relação aos impactos do novo coronavírus nas relações jurídicas. Então você vai entrar lá, você vai acessar direitoemcurso.com.br, vai colocar seu nome, seu e-mail, que eu vou estar encaminhando para você por e-mail o e-book de forma completamente gratuita, e-book diagramado pelo Rosinaldo Mesquita, excelente designer, você com certeza não vai se arrepender. Pessoal, eu agradeço muito para todos vocês que me acompanharam, me aturaram até durante aqui esses 40 minutinhos, né? É uma satisfação poder compartilhar esse conteúdo diário. Quem me conhece há um tempo sabe que uma das coisas que eu faço muito, embora tome muito meu tempo, é produzir conteúdo gratuito na internet. Lembrando que quem eventualmente quiser conhecer, eu também disponibilizo, né, os livros lá na loja da Amazon em formato de e-book, lá diretamente no Kindle. Então quem tem um Kindle com certeza vai gostar aí de poder ler. Se você quiser também comprar para poder ajudar aí o nosso trabalho, né, vai ser muito bem-vindo. Embora não tenha nenhuma diferença dessa versão que está lançada lá na Amazon para a versão que vocês vão estar recebendo no e-mail, tá, pessoal? Inclusive, a do e-mail ela é um pouquinho melhor diagramada, porque pelo padrão aqui do Kindle, ele é um padrão um pouco mais seco, não tem como a gente botar as imagens. Até tem, mas seria um pouco mais complexo em termos de pós-produção do livro, tá? E vai lá. Em relação ao guia completo sobre divórcio, esse sim tem uma diferença. Eu já distribuí também através do Direito em Curso a primeira edição. A segunda edição, que está sendo vendida na loja da Amazon, é uma edição mais completa que nunca foi distribuída a público. Então, é a primeira vez que eu estou lançando um conteúdo que eu estou vendendo de forma completamente gratuita, porque, como eu falei anteriormente, o que a gente puder fazer para ajudar e para orientar, principalmente em momentos como esse, nós vamos fazer. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite, assim como eu faço. Obrigado a todo mundo que esteve presente, que acompanhou esse vídeo, né? Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar. O conteúdo é produzido com muito carinho, com muito amor. Bom, vou me despedindo agora. Como eu sempre digo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.